todas as culturas encontram-se marcas da existência de Deus, porque a graça mantenedora impede o domínio da maldade. É preciso, entretanto, lembrar sempre que Deus, na disposição mantenedora, preserva, mas não salva. Embora isso também seja consequência do sacrifício de Cristo, a preservação também. Porque o sonho de Deus é que todos aqueles que estão envoltos pela disposição mantenedora sejam envoltos pela disposição redentora. Deus, na disposição redentora ou salvadora, além de expandir a consciência dos que envolve, e eu gostaria que você guardasse esse termo, envolve. É um ambiente. É assim, sabe por que muitos de nós começamos a cair em situações de escândalos que vêm do orgulho, da prepotência, etc, etc? É porque a gente começa a nadar em águas abissais e a gente pensa que é a gente mesmo e não percebe que a gente está dentro da bolha da graça. E aí quando a gente pensa que é a gente mesmo, a bolha da graça estoura e a gente morre afogado. O sujeito morreu afogado porque a bolha da graça estourou. Porque ele pensou que era dele mesmo e não deu mais louvor a Deus. Não se manteve humilde perante a poderosa mão de Deus. O pessoal conta que o Atmani andava de um lado para o outro dizendo... repetindo sempre o versículo, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. E aí um dia um irmão chegou para ele, de tanto ouvi-lo dizer humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, chegou para ele e disse: irmão, já que você gosta tanto desse versículo, então fala o versículo todo. O versículo todo é: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, que no momento oportuno ele vos exaltará. E o Atmani disse: irmão, eu só falo a minha parte. Então, a gente sai do invólucro da graça. A gente sai do invólucro da graça. A gente não percebe. Tudo isso é graça. É empréstimo de Deus. É bondade dele. É a disposição redentora de Deus atuando. Custou o sacrifício de Cristo. Não é meu. Não é meu. Então, isso para a gente tem que ser essencial. Porque, para mim, por exemplo, é uma coisa que me deixa sempre muito preocupado. Até para fazer um evento como esse aqui, eu tive de falar com uns 40 irmãos. Escuta, você não acha que eu vou estar quebrando o princípio da graça, do invólucro? Não, não vai. Tem certeza? Vamos orar aqui comigo. Ora aqui comigo. Me diz, o que você acha? Não, tá bom. Aí eu vou falar com outro irmão. Tem uns irmãos sugerindo fazer isso. O que você acha? Você acha que isso vai ferir a graça de Deus? Não, não vai. Tem certeza? Não, tenho. Não, tá aí. Me mostra um montão de versículos e tal. Ah, então tá bom. Por quê? Porque se furar a graça de Deus, morre afogado. E eu já vi muita gente morrer afogado. Eu sei exatamente como é que é. Então, a graça salvadora, a disposição salvadora de Deus expande a nossa consciência. Porque é isso que é arrependimento. Arrependimento é uma expansão da consciência. Que é: eu finalmente concordo com Deus. A gente pensa que a salvação, que o arrependimento é o ato de assumir uma culpa. Eu sou culpado. Embora eu gosto da oração minha culpa, minha máxima culpa, porque eu acho joia quando o sujeito não fica racionalizando nada.
Eu gosto dessa oração. Mas é preciso entender que sentido essa oração tem na fé cristã. Ela não tem aquele sentido daquela culpa mórbida que o sujeito assume no sentido de eu sou culpado pelos males do mundo e eu tenho de morrer, eu não valho nada, eu tenho de dar um tiro na cabeça. Não. Na fé cristã, isso tem o seguinte significado. Entendi que a maldade habita em mim e que ela só não me domina porque a graça de Deus não permite. Eu quero me tornar um só espírito com esse Deus que me poupou da minha própria maldade. E eu quero que a vida dele engula a maldade que está dentro de mim. É muito mais profundo do que essa coisa enfermiça. Tá certo? Então, quando o Freud atacou a culpa cristã, ele estava atacando essa vulgarização da culpa de quem já tinha esquecido o que isso significa na fé cristã. Na fé cristã não significa essa coisa mórbida de eu vou dar um tiro na cabeça. Na fé cristã significa percebi, entendi. É a graça de Deus que tem impedido que a maldade que está dentro de mim tome conta de tudo. Eu quero me unir a esse Deus, eu quero me render a Ele, eu quero permitir que a vida dele engula a maldade que está dentro de mim. Percebi, eu só estou aqui por causa do sacrifício. Se não fosse o sacrifício, nem eu, nem ninguém, nem nada. É outro nível do arrependimento. O arrependimento na fé cristã não é essa coisa pontualzinha o tempo todo, que faz que o sujeito a cada tropeço diga, não, eu não mereço, eu tinha mais é que morrer mesmo. Calma, isso já faz tempo que você tinha de morrer. Então, não é aqui não o seu problema. O seu problema é muito anterior. Já faz tempo que você diga aqui. Não, calma. Essa coisa é muito mais o sujeito que diz, não, um cara como eu não podia ter feito isso. Mas é cara como você que faz mesmo. Isso é seu mesmo. Isso é igual aquele sujeito que tinha um bigode esquisito, ele tinha só uma partezinha aqui e outra aqui, e vivia de lá palestras, e ele formava os discursos dele com frases de outros, mas muito bem elaborado, concatenava as frases, de modo que saía um discurso muito bom. Mas um dia ele estava falando num lugar onde tinha um sujeito extremamente culto, e à medida que ele ia falando, o sujeito dizia, isso é Olavo Bilac. Aí ele dizia outra frase, não, isso é Rui Barbosa. Não, isso é Érico Veríssimo. Não, isso aí é o Graciliano Ramos. Aí ele foi ficando irritado, e falou assim, o senhor está querendo me atrapalhar? Ele falou, não, eu estou elogiando o senhor, inclusive elogiando a sua integridade. Porque o senhor faz muito bem em manter o lábio entre aspas, porquanto que a maioria do que o senhor fala não é sua. Então eu estou invejando, estou admirando, o senhor é um homem íntegro, mantém o lábio sob aspas, porque a maioria do que o senhor fala não é seu. Então, o problema é anterior, né? A coisa toda meu amigo, isso está lá na nascente, não está aqui não. Está lá na nascente. É claro que você é moralmente responsável, mas não é isso que ia matar você. Você tem de entender que o problema está lá na nascente. E aí, quando você ganha essa consciência, isso é o arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia. É a palavra metanoia que significa mudança de mente. Expansão de consciência. Então era isso. Era Deus o tempo todo.
me preservando da minha maldade, me poupando da minha própria maldade. Se não fosse ele, eu só seria maldade. Ah, eu entendi. Isso só é possível por causa do sacrifício. Ah, eu entendi. Eu quero me unir a Cristo. E eu quero que a vida de Cristo, permitir que a vida de Cristo engula toda a maldade que é dentro de mim. Agora eu entendi que a minha verdadeira identidade está me esperando em Cristo Jesus. Isso que é o arrependimento. Então, quando o sujeito tropeça, ele não fica dizendo: ai meu Deus, como eu... Não, ele dizia, Ariovaldo, olha você aí de novo. Volta lá para Jesus e diz: Jesus, me ressuscitei, me mata de novo. Porque eu fui me buscar lá no fundo. E eu vim aqui para o Senhor me passar pela cruz novamente. E a tua vida engolir a minha morte de novo. É outra história. Não é outra história? Entendeu? Essa coisa dessa culpa mórbida, ela só ajuda você a ser manipulado, só isso. Mas não salva nada. Aí o camarada fica dizendo assim: então, né? Então, é isso aí. Eu sei o que você fez no verão passado, então você toma muito cuidado. Entendeu? Se eu não orar por você agora, como é que vai ser? Não vai ser nada, meu amigo. Não tem nada a ver com a sua oração. Tem a ver com uma oração. E a oração dizia: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Essa oração foi ouvida. Então agora o que eu faço é voltar lá para o Senhor e falar: Senhor, me ressuscitei quando eu devia ter ficado lá morto como estava. E morto na sua cruz para estar vivendo na sua ressurreição. E eu fui lá, me ressuscitei, me põe lá de novo. Me perdoa. Me põe lá de novo. Eu quero reiterar com o Senhor que eu quero que a tua vida engula a minha morte. Que a tua vida engula toda a maldade que é dentro de mim. É outra perspectiva. É outra perspectiva. Então, essa disposição salvadora, redentora, além de expandir a nossa consciência, a consciência dos que ela envolve, abre um leque extraordinário de possibilidades. Deus, na disposição salvadora, permite-nos ser gente como gente deve ser. Não só nos salva, como nos possibilita desenvolver a nossa salvação. E é aí que volta novamente o equilíbrio que a gente sempre está procurando entre a soberania de Deus e a ação humana. Quer dizer, o que é que a graça me permite? O que é que a disposição salvadora atuando em mim me permite? Ela me permite decidir pelo bem. Então a queda, apesar de amenizada por Deus na disposição mantenedora, nos lançou na dimensão das trevas, sob a ação dos espíritos malignos. O espírito humano morreu e perdeu o acesso a Deus. O primeiro ato de Deus na disposição salvadora é arrancar-nos dessa dimensão de trevas. Como diz o texto, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, como eu disse, a disposição mantenedora preserva, mas não salva. A disposição redentora de Deus é que nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do Filho de Deus. Nessa transposição, o nosso espírito é ressurreto e se une ao Espírito de Cristo. Pela habitação do Espírito Santo, nascemos de novo. Que é isso esse é o sonho de Deus, que a gente se torne um espírito com Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele.
Então o Senhor vai lá na sua disposição redentora, nos transporta em segurança do império das trevas para o reino do seu Filho, e nessa transposição nosso espírito é ressurreto e se une ao Espírito de Cristo. Pela habitação do Espírito Santo, nós nascemos de novo. Tá certo? E aí nós nos tornamos um espírito com o Senhor. E tem 3 movimentos na salvação da humanidade: regeneração, transformação e ressurreição. Regeneração é esse movimento anterior que eu falei. Que o nosso espírito é ressurreto e se une ao Espírito de Cristo pela habitação do Espírito Santo. Então essa é a regeneração. A transformação é o que vai acontecendo conosco. Né? Porque nós aprendemos a ser gente do jeito errado. Então a transformação é a gente aprendendo a ser gente do jeito certo. E aqui está o leque das possibilidades da graça, que nós vamos falar daqui a pouco. E a ressurreição do corpo, que é a última etapa. Por isso que alguns cristãos concluíram que agora que eles foram atingidos pela disposição redentora de Deus, eles não vão ficar mais doentes. Mas o que os irmãos não perceberam é que a cura é a ressurreição. Qualquer cura no meio do caminho é remendo, né? Porque vai morrer de qualquer jeito. Né? Então é um remendo. E eu não estou desenhando nisso, não. Eu estava até conversando no almoço que eu sou o resultado de um bocado de milagre de cura. Eu já fui curado tantas vezes por Deus que eu não posso dizer nada. Eu só digo, puxa Senhor, obrigado, aleluia. Me lembro de uma vez que eu tive uma crise de hipertensão. Eu nunca tinha tido. Fui ao médico. O médico virou para mim, mediu a pressão num braço, falou assim: o senhor é uma pessoa agitada? Eu disse: não. O senhor é uma pessoa assim nervosa, irritadiça? Não. O senhor está irritado agora, nervoso, agitado? Não. Então o senhor está muito mal mesmo. Aí mediu o outro braço e disse: o senhor está muito mal mesmo. Aí você ficou ruim. Aí eu fiquei agitado, irritado. Aí eu disse: é mesmo, doutor? Ele falou: é mesmo, você está com um problemão. Eu vou receitar um remédio para o senhor já vai levar, vai tomar um aqui, já vai levar uma caixa que eu tenho, o senhor já passa na farmácia e já compra. Sim, senhor. Aí ele disse: tem esse monte de exames aqui para o senhor fazer. Sim, senhor. O senhor pode fazer os exames? Posso. Aí saí, e aí a minha esposa disse: escuta, nós não temos como você fazer esse exame aí. Não, nós estamos sem convênio e tudo, né? Eu disse: eu sei. Então, por que você disse? Estou confiando em Deus. Se ele disse que ele tem de fazer exame, Deus sabe disso, ele vai dar um jeito aí, ele vai me mostrar como e tal. Aí ela falou: meu Deus. Aí, no dia seguinte eu tinha de falar num congresso do Caio, aí fui para lá. Cheguei lá, me instalei e tal, fiquei batendo papo com o Caio, e aí fui, só por via das dúvidas, fui ver como é que estava a minha pressão. Fui até o ambulatório, tinha um homem sentado à porta, ele disse: olha, não dá para entrar porque tem um caso grave aí, não tem como. Falei: puxa, eu precisava medir a pressão. Ele falou: não, isso eu faço para o senhor, eu sou médico, eu faço. Espera aí que eu vou pegar aqui o meu aparelho no carro. Pegou, mediu a pressão e falou: o senhor está mal. E eu disse: engraçado, já me disseram isso.
Aí ele falou, então tá certo. O senhor tá tomando algum remédio? Eu falei, tô, esse aqui. Ele falou, xiii, esse aqui, meu amigo, não dá nem pro começo pra esse tamanho que o senhor tem aí. Eu falei, é mesmo? Eu falei, fica tranquilo, eu sou cardiologista, eu sei disso, isso aqui não dá não. Eu tenho um que serve pro senhor, peraí que eu vou lhe dar. Aí ele me deu e falou, toma já vou providenciar água, o senhor já toma já tomei e tal. Ele falou, o senhor conhece Marília? Eu falei, não, mas vou conhecer a semana que vem. Eu falei, é mesmo? Vou pregar lá e tal. Ele falou, eu sou de Marília, tá aqui o meu cartão, quando o senhor estiver lá, o senhor me procura, tá bom? Ah, claro, meu irmão, procuro sim. Aí cheguei lá, procurei, ele falou... o senhor, quando eu encontrei o senhor já tinha ido num médico, né? Eu falei, já. Ele receitou alguns exames para o senhor? Muitos. Ele falou, quais? Aí eu falei, esse. Ele falou, tá bom, é isso aí mesmo que o senhor precisa fazer. Eu falei, então tá tudo bem. Ele falou, não, eu vou fazer para o senhor, vem cá comigo. Aí eu descobri que ele tinha a melhor clínica de cardiologia da cidade. E que ele tinha tudo. E que ele ia me tomar todo dia e eu ia ter de mudar a programação. Aí eu falei, tá bom, doutor, pelo senhor eu faço isso. Vai. Aí passei o dia todo, aí ele terminou e tal, falou, amanhã o senhor tá aí, né? Tô sim, vou pregar mais 2 dias. Falou, então amanhã o senhor passa aqui. Tá bom. Aí passei lá, ele disse, já tem todos os resultados do senhor aqui. Nós vamos tratar do senhor. Mas o senhor já tem uma lesão irrecuperável no coração. Aí, certo. E aí? Aí vamos tratar do senhor e esperar, né? Sim, senhor, tá bom. O senhor vai voltar quando aqui? Eu vou na outra semana, daqui umas 2 semanas eu venho para cá, porque eu tenho de fazer uma série de conferências em outros lugares. Quando vier, vem falar comigo, eu vou fazer outros exames de novo. Sim, senhor. Eu virei cobaia agora. Aí quando eu voltei, fui pregar primeiro e tal. Quando eu terminei de pregar, uns irmãos chegaram perto de mim, aí um irmão falou assim, ô pastor, Deus mandou dar um recado para o senhor. Pois não. Qual? Aí ele disse, Deus mandou avisar que curou o seu coração. Obrigado. Deus abençoe, irmão, obrigado. Eu sou racional, né? Então eu falei, se eu fosse pentecostal, nem para ser pentecostal eu presto. Eu podia ter dado um aleluia, abraçado o irmão, feito uma festa. Mas eu disse, que bom, irmão, muito obrigado, que bom que o irmão foi fiel em trazer o recado do senhor, Deus abençoe e tal. Aí no dia seguinte foi no médico, ele fez o exame, aí ele pegou o exame e falou, cadê a lesão que tinha no seu coração? Falei, eu vou dizer, mas eu acho que o senhor não vai acreditar. Então eu tenho várias, esse aqui é só um deles, tenho várias experiências de cura com o senhor, mas é tudo remendo. Porque vai morrer de qualquer jeito, tá certo? A salvação do corpo é a ressurreição. Então alguns irmãos acham que não, que agora não pode mais ficar doente. Pode sim, viu, irmão? Pode. Fica sim, fica por vários motivos. Entendeu? Se o senhor achar que deve remendá-lo, ele remenda. Se ele achar que não, ele tem sempre prazer em levar os seus filhos para ele. Ele leva mesmo. Ele leva mesmo e ainda leva com alegria, tem mais essa. Não dá nem para reclamar, porque ele leva com alegria. Que bom, vai ficar aqui comigo, esperando a ressurreição do corpo, não vai mais ficar passando sufoco lá e tal, tendo de aguentar corintiano, ele vai ficar. Então, não, eu estava pensando no Paulo com os coríntios, é isso, né? Ainda bem, né? Ainda bem, por favor, não leve pro lado pessoal. Então... não, só porque eu sou palmeirense eu ia dizer isso, de jeito nenhum. Então é a ressurreição que é a cura do corpo, que é a salvação do corpo, a redenção do corpo. Então esses são, e aqui
o que está, a era que nós estamos, nesses três movimentos, o movimento que nós estamos é nesse aqui, ó, de transformação. É aqui que nós desenvolvemos a nossa salvação. Nos transformando em gente como gente deve ser, que é Jesus de Nazaré. Os três movimentos da salvação do planeta, na salvação do planeta também tem três movimentos. A criação, com uma cosmologia para a queda, a manutenção e a recriação, com uma cosmologia para a eternidade. O que eu estou tentando dizer com cosmologia para a queda? Quando você lê o Gênesis, Deus cria um mundo que tem noite e dia, que tem luz e trevas. Quando você lê o Apocalipse, Deus fala de um mundo que só tem dia, não tem trevas. Então você percebe que tem uma cosmologia para essa fase da história e uma outra cosmologia para outra fase da história, que é quando a gente entra na eternidade. Ora, por que isso? Fica no lugar de Deus. Se você soubesse que você vai criar uma raça que você vai amar de paixão, mas que essa raça vai trazer para a realidade maravilhosa que você quer construir para eles a morte. E que a morte é, por definição, o fim de tudo. E você não quer que eles acabem? O que você tem de fazer? Você tem de criar um ambiente onde a morte preste serviço para a vida. De modo que a árvore que tomba alimente a árvore que vai nascer. Você tem de criar um mundo baseado no sacrifício. Até para todo mundo perceber que um dia virá o grande sacrifício que vai acabar com todos os outros. Que vai tornar todos os outros desnecessários. E aí um dia você terá um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça e onde não há mais trevas. Percebe? A disposição redentora de Deus. Então você olha para essa cosmologia, é uma cosmologia provisória. Porque é para conviver com o que a gente ia trazer para essa realidade. Mas um dia, quando tudo isso terminar, pronto, é uma outra cosmologia que impera, não tem mais trevas. O sacrifício completou toda a obra. E agora é manutenção. Por isso, se a gente se envolve na manutenção, a gente está ajudando a preservar esse planeta para a eternidade. Porque nós vamos ficar por aqui mesmo. Até porque nós pedimos isso todo dia, não pedimos? O que a gente pede todo dia? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra. Na terra. O que nós estamos pedindo para Deus? Vem para a terra, vem para a terra. Um dia ele vem mesmo. É o que está escrito lá no Apocalipse. E vi descer do céu a Nova Jerusalém, e Deus veio habitar com os homens, e os homens habitaram com Deus, e Deus tabernaculou com os homens, e agora a terra não tem mais noite, só tem dia, não precisa mais do sol. Porque Deus mesmo está com eles. E não tem templo. Olha que beleza. Não tem templo. Vai acabar esse negócio de templo. Então, toda essa grana que a gente gasta com o templo não vai precisar mais gastar. Porque só tem templo quem não tem Deus, né? Porque quando Deus está, não precisa mais de templo. Deus está presente em todo lugar, em toda hora, então, onde é o templo? Não é? Então, vai chegar um dia em que não precisa mais de templo. Porque o Senhor vai estar com a gente o tempo todo e a gente vai estar com Ele o tempo todo. Não é? Nós construímos templo porque a gente está com saudade de Deus, de um lado, né? E de outro lado porque a gente não entendeu bem o que é que Jesus Cristo fez. Mas tudo bem, Deus entende a gente. Então, percebe o movimento, os movimentos de salvação da humanidade do planeta? Então, esse movimento redentor de Deus abre um leque de possibilidades.
Uma outra visão da salvação do ser humano é a saída do inferno, o inferno de saída e o aparecimento de Jesus. Ser salvo é sair do inferno, mas também ter o inferno saindo de si, né? Às vezes a gente encontra uns irmãos que juram que saíram do inferno, mas a gente percebe que o inferno ainda não saiu deles. Então isso é a transformação. A transformação é o inferno saindo da gente. Porque o ato de regeneração é a gente saindo do inferno. O ato de transformação é o inferno saindo da gente. De modo que aparece Jesus. E a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a dinâmica da salvação. Que mais? Deus, na disposição salvadora, nos permite desenvolver a nossa salvação. O que ele nos permite? Nos permite dizer não à natureza caída. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz isso. Fazei morrer, pois, toda a natureza terrena, pecaminosa. Quando ele diz que é para eu fazer morrer toda a natureza pecaminosa que há em mim, o que ele está dizendo? Está dizendo, a graça redentora já te deu condições para fazer isso, diga não. Você pode dizer não. Que é essa rendição do corpo, essa rendição do corpo a Deus, esse culto racional. Ou seja, eu digo não a tudo aquilo que surge dentro de mim e que não é igual ao que Deus queria. Eu posso dizer não. Eu posso dizer não. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A graça, essa disposição redentora de Deus está atuando em mim e em você. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Está atuando em mim e em você, de modo que agora, com essa disposição atuando em mim, eu posso dizer não. Eu posso dizer não. Quando lá no meu íntimo surge um desejo contrário ao de Deus, eu posso dizer não. Eu não sou mais escravo de nada. Eu posso dizer não. Quando lá no meu íntimo surge uma irritação, uma raiva, um ódio, seja lá o que for, eu posso dizer não. Eu posso dizer não. O apóstolo Paulo disse, fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa. Você pode fazer isso, agora tem poder para isso. E como é que você faz isso? Você acredita em Deus, você invoca Deus, diz, não, Deus, eu não preciso ter isso aqui. Eu não preciso ter isso aqui, eu não vou querer isso aqui. Eu digo não. Vem, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda, eu digo não, eu não quero, não quero. O que acontece, na maioria das vezes, é que nós ficamos acalentando os sentimentos. Até porque nós vivemos numa época que escolheu uma outra fonte para a verdade. Ou seja, se eu sinto é porque é verdade. E há uma outra visão sobre hipocrisia. Antigamente, hipocrisia era você viver de modo diferente daquilo que você diz acreditar. E hoje, hipocrisia é você viver de modo diferente do que você sente. Mas hipocrisia sempre foi viver de modo diferente daquilo que eu digo acreditar. Não é diferente do que eu sinto, porque os meus sentimentos são instáveis. Eu saio muito bem de casa e um sujeito me fecha no trânsito, meu sentimento muda. Quem é o verdadeiro Ariovaldo? O cara que saiu de casa agradecido a Deus ou o cara que ficou irritado porque um sujeito folgado o trancou no trânsito? Para onde o Ariovaldo tem de ir? Para o sentimento que o sujeito do carro despertou nele ou para a gratidão com a qual ele saiu de casa? Onde ele vai se encontrar de novo? Onde que o Ariovaldo vai se encontrar? Na ira ou lá na gratidão? Quem é o Ariovaldo? Qual a identidade do Ariovaldo?
Essa é a questão. Então, se eu não posso dizer não, então não fui liberto de nada. A disposição salvadora me permite dizer não. Permite desenvolver a minha salvação. Permite dizer não à natureza caída e permite dizer sim à natureza de Cristo. Me permite ser carregado pela palavra de Deus. Quando o Senhor falou para Pedro, diante do fenômeno dele estar andando sobre as águas, vem, o que aconteceu com Pedro? Ele se deixou carregar pela palavra de Deus. Ele se tornou um sujeito irracional? Não. Ele estabeleceu uma nova epistemologia, uma nova fonte de verdade. A fonte de